Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Festival Quarentena. Desde segunda-feira que nós estamos pensando o festival. É um festival completamente colaborativo entre coletivos, artistas e principalmente o público. O nosso festival, ele fala sobre arte, sobre cultura, mas também a gente aborda a respeito de saúde pública. Estamos muito felizes por termos um público que está nos acompanhando durante esses dias. E hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da programação do festival. Dos dias 17 ao dia 31, a gente está com programação, sendo as segundas, terças e quartas dedicadas a bate-papos estes que nós convidamos casas culturais, nós convidamos artistas, nós convidamos pessoas ligadas à saúde e coletivos também para tirar um papo com a gente sobre arte e resistência e também sobre política. A partir de quinta a domingo nós temos as programações artísticas através de inscrições dos artistas pelo formulário. Inclusive vocês encontram o formulário no nosso feed. Se você conhece uma artista cearense ou uma artista nordestina, que a gente vai abrir a partir da próxima semana, que vocês acham que seria interessante para o festival, cheguem até o formulário, envie para esses artistas, ou se você é um deles, inscreva-se e venha fazer parte, contribuir com a gente com o Festival Quarentena desse ano, né? E que espero que seja o único. Vamos torcer. Gente, hoje nós vamos tirar um papo com o Thales Azigon. O Thales é escritor, o Thales é poeta e o Thales, ele também é produtor cultural e, como ele mesmo se denomina, um má influencer, um bad influencer. Antes de começar o nosso papo com o Thales, eu gostaria de ler para vocês rapidinho a definição sobre artivista. Só um minuto. O termo artivista ou artivismo tem origem em 1996, criado pelo coletivo norte-americano Art Ensemble, termo utilizado para definir os artistas, ativistas, ou, em outras palavras, pessoas que fazem uso de tecnologias e mídias diversas a fim de intervir na sociedade, através de ações artísticas, mesmo que para isso não seja obrigatoriamente ser um artista por formação. Então, falar em arte, por falar em política e em falar em periferia, nós convidamos agora Thales Azigon para tirar um bate-papo com a gente. Só um minuto que eu vou chamá-lo. Enquanto o Thales aceita a nossa solicitação, eu vou fixar os comentários a respeito do nosso bate-papo de hoje. Só um minuto. Estou fixando os comentários, um minutinho. Olá, deixa eu ficar. Sim. Tudo bom, Thales? Na medida do Thales, possível. prazerzão te ter aqui. De verdade, a gente estava muito animado e quando você aceitou o nosso convite, nós estávamos muito felizes de tirar esse papo contigo, um papo sobre arte, sobre política, sobre poesia e sobre vida, né? Sim, sim. Thales, só um minutinho que eu vou fixar aqui os comentários.
para o pessoal de casa saber qual é o nosso bate-papo de hoje. 1 minuto. Tá bom, tranquilo. Deixa eu abrir aqui mais luz. Opa, 1 minuto. Prontinho. Thales, por favor. Eu me chamo Tamires Coimbra. As pessoas me conhecem como gatinho de rua, tanto nas redes sociais como entre amigos. Então, você sinta-se à vontade para me chamar como você quiser. Eu sou produtora cultural, artista, performer, atriz, poeta, fotógrafa e tudo no qual eu sinto tesão em realizar, então eu me vejo em muitas linguagens. Estou como produtora cultural no Festival Quarentena, também sou produtora cultural no coletivo Lado B e faço parte do coletivo Toca da Matraca como atriz, produtora e para o que der e vier. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Tá bom. Eu sou Thales Azigon, sou poeta, editor, produtor cultural, sou mediador de leituras também, é uma área que eu pesquiso leitura, tenho 4 livros publicados, entre eles o Sarau 2, que eu trouxe aqui, e mais outros 2 livros que não tenho aqui agora. E também fui a pessoa que criou, junto com a minha mãe, meu companheiro, meu namorado, a minha irmã, a Livro Curió, Biblioteca Comunitária. Eu acho que é isso. É muito difícil a gente se apresentar, porque a gente acaba tendo que escolher, se definir a partir do que faz. É uma coisa muito doida isso. Interessante. Thales, você nos falou que é poeta e produtor cultural. Me fala um Uhum. pouco, a gente estava vendo um pouco do seu trabalho e eu gostaria que você dissesse para o público em quais são os projetos atuais que você está envolvido. Tem muita gente conhecida aí entrando, mandar um beijinho para todo mundo, Jaque, Matheus. Minha mãe também está na live. Agora, atualmente, eu faço muita coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas que me deixa muito triste nesse período de quarentena, porque eu estou meio que me segurando. Mas atualmente nós temos o Periferia em Pauta, que é uma agência de comunicação da periferia, que a gente está fazendo a parte daqui do Curió. Também estamos fazendo a Folha Curió, que é um jornal comunitário que nasceu dentro da biblioteca. Nós produzimos também a Livro Curió, Biblioteca Comunitária, que tem um monte de outras ações dentro delas. Um deles foi o Festival Tarará, que o Matheus participou, a Madame participou, a Zabeca participou, a Larissa participou, todas as pessoas que estão participando do Quarentena, né? E, enfim, fora isso, uma série de outras atividades que eu acho que a gente que trabalha, a gente que é produtor a partir da periferia, a profissão de produtor cultural já é uma profissão que não permite que você faça uma coisa só, né? Mas a gente que está trabalhando a partir da periferia, a gente faz, tipo, 20 vezes mais, 30 vezes mais para conseguir manter uma remuneração mais ou menos digna. E isso é uma coisa muito complicada para a gente que trabalha com arte, com cultura, com produção. Porque aí dentro do campo dos privilégios, né, trabalhar com arte, conseguir viver de arte é um privilégio, mas a gente sabe também que quando a gente faz esse trampo a partir da periferia é mais complicado. Sim. Thales, você falou inicialmente sobre o Livro Livre Curió Biblioteca, que inclusive eu estava dando uma olhada no seu trabalho, no trabalho do Livro Livre, e vocês são uma biblioteca comunitária na periferia,
E que eu tinha comentado anteriormente, antes de você entrar na live, sobre artivismo, que é como a gente insere a arte como também um fazer revolucionário. Eu queria que tu Uhum. falasse um pouco para a gente, que inclusive é o assunto do nosso bate-papo de hoje, sobre o livro Livre Curió Biblioteca, por favor. É. A Livro Curió, na verdade, é um desdobramento da minha vida, né? Eu comecei a ler, a gostar de ler, e hoje eu entendo isso muito porque eu tive um contato com a literatura oral. Eu morava num bairro e morava com a minha avó, e a minha avó era uma pessoa que contava histórias, que contava os causos. As minhas mães sempre foram pessoas que adoravam falar as histórias da comunidade, as histórias do bairro. E eu cresci dentro de um bar, que vários passavam por esse bar, e música e conversa eram um fazer diário. E aí, desse processo da literatura oral para a literatura escrita, foi um, uma barreira bem fácil de transpor, né? Porque quando a gente tem a literatura escrita, o livro, a diferença é que a gente pode levar essa conversa para todos os lugares e iniciar ela na hora que a gente quiser. E aí foi meio que eu comecei nessa paixão. E aí, a partir disso, foi um desencadeamento de atividade que relaciona ao livro, né? Na quinta série, quando eu mudei de escola, tinha uma biblioteca na minha escola que estava fechada, e a gente, junto com os meninos e as meninas lá da minha sala, a gente fez uma movimentação que a diretor abrir a biblioteca. Isso foi uma coisa muito importante, porque a gente teve acesso a um monte de livro que estava ali e estava preso. E aí, depois disso, veio a Biblioteca Estadual do Ceará, veio o trabalho com jornal, comunicação e cultura. Eu trabalhava no jornal da escola. Enfim, o meu percurso que chegou até hoje a Livre Curió, na verdade, é simplesmente uma materialização da minha vida, né, da minha trajetória. Quando eu decidi abrir a biblioteca, depois que eu dei uma oficina de produção de eventos literários com a Isabel Costa, que está aqui na live presente, e juro para as pessoas não dar coração porque trava, é isso mesmo, gente, não decoração. Eu sei que eu e Gatinho Dudu somos lindos, mas o coraçãozinho trava lá. A gente deu essa oficina de produção de eventos literários na UFT, e uma das nossas alunas era a Anitta Moura. E ela participou de um movimento chamado Livre Livre Ceará. Ela distribuía, colocava livros em locais, ônibus, cafés, espaços públicos. E dessa experiência ela também fez dentro de uma clínica veterinária. Ela deixava os livros lá e chamou isso de garrateca. E eu achei essa ideia interessante e fiquei pensando, por que a gente não faz isso aqui no Curió? Aí eu conversei com a minha mãe e inicialmente a ideia era deixar uma mesa com livros. Ela olhou, ficou assim, inicialmente um pouco desconfiada, né? Porque a gente tem uma... Minha mãe, olha, vocês podem ver. Ela é manicure, ela trabalha aqui na Lindo! sala, não é muito Linda essa espaçoso. biblioteca. E aí a biblioteca começou ali. E Muito essa bom. ideia inicial começou a martelar na minha cabeça. E eu pensei, dia 31 de março, que está aí próximo ao dia do meu aniversário, eu pensei, poxa, que presente poderia pedir que as pessoas doassem livros, doassem um estante. E aqui mesmo, na sala daqui de casa, no salão da minha mãe, a gente disponibilizar uma estante. Sem muitos preconceitos. Essa primeira estante, que foi doada pela Silma Magalhães, pessoa maravilhosa, Silma, que trabalha com arte nos assentamentos sem terra. E foi um sucesso total. Os meus amigos apoiaram, aderiram, as doações começaram a chegar. E eu entendia que uma biblioteca não era simplesmente um estante, né? Não é só o lugar que a pessoa entra, vai ali, pega o livro e leva para casa. Isso é uma das coisas que uma biblioteca faz. Na verdade, uma biblioteca é um espaço de conhecimento. E sabendo onde nós estamos, que é dentro de um espaço onde o conhecimento é negado diariamente, que é a periferia, onde as pessoas não têm acesso à ciência,
não têm acesso a equipamentos culturais, onde as pessoas não têm acesso à informação qualificada. Uma biblioteca não pode ser só uma estante, ela tem que ter uma ação junta. E aí eu e a minha mãe, a gente começou a pensar coisas, ações, colônia de férias, com atividades literárias, clube de leitura. E fui crescendo, crescendo, e essa coisa linda aí que vocês podem acompanhar um pouco da nossa história, passando lá no Instagram da Livro Curial, Biblioteca Comunitária. Thales, eu queria te perguntar há quanto tempo que tu tá com o projeto, com o livro Livre Curió, onde as pessoas podem encontrar o espaço físico, né? Certo que não para o momento que a gente está vivendo uma crise global, na qual as recomendações é que a gente se mantenha em casa. Mas onde é que a gente encontra o livro Livre Curió? E como também as pessoas elas podem contribuir para o projeto? Livro Curió, ela fica aqui na rua George Sossa, 109, no bairro do Curió, Fortaleza. A gente tem um outro espaço, que é a Casa Rua, que é aqui pertinho, na outra rua, na Leonice Aguiar 330. Fora isso, a gente também manda livros para a Floresta do Curió, lá tem uma geladeira, que a gente, vez ou outra, manda livros. E também a gente sempre distribui livros em outras ações e outros projetos de leitura. A gente já conseguiu também mandar para o Fome, em Planeta Moura, e a gente sempre vai tentando proliferar essas ações que o livro está presente. Vocês podem olhar também no nosso Instagram, @livro Curió, que conta um pouco da nossa história. E quem deseja colaborar, a gente sempre recebe colaborações. A gente tem um sistema onde algumas pessoas, todos os meses, apoiam com R$ 20. E esses R$ 20 ajudam a gente a pagar aluguel, água, luz. Isso da Casa Voa. E também, até antes um pouco da quarentena, a gente, né, tem algumas outras ações, como bolsistas, jovens de periferia que recebem a quantia que a biblioteca dá, para esses jovens estarem dentro da biblioteca fazendo ação com a gente. Enfim, uma série de coisas que nós fazemos. E aí você pode colaborar, manda mensagem inbox para a gente. O Rafael organiza isso da Biblioteca Vitor Barroso, porque a gente acaba trabalhando em rede. Muito com outra biblioteca de um outro bairro, de outra periferia, que é a Biblioteca Viva Barroso, do Rafael, da Adriana, do Éder e da Déia, que eles ficam organizando lá. Thales, então, se os nossos internautas que estão aqui com a gente estiverem interessados em contribuir para o projeto, por favor, entre em contato com o Thales através da sua rede social. Estão disponíveis doações de exemplares de livros, como também doações monetárias, né, Thales? Isso. E também eu acho que muitas vezes quem pode, que tem mais vontade, ou que tem mais condição, também pode fazer essas ações. Agora entrou o Lucas Gotti, e ele faz uma ação chamada Pôr dos Livros, no polo do Conjunto Ceará. Ele pega uma caixa de livros, coloca uma grande manta, coloca os livros na manta, fica lá conversando com as pessoas passam, levam um livro e depois doam outros, leem, devolve. E aí tem uma grande circulação de livros lá no Conjunto Ceará. Às vezes não precisa ter necessariamente a biblioteca. Às vezes a gente pode fazer uma ação desse tipo, né? Como o Pôr dos Livros. É importante a gente pensar e perceber que nós podemos fazer alguma coisa, muitas de nós e muitos de nós podemos fazer alguma coisa. Essa alguma coisa não precisa ser megalomaníaco, não precisa ser gigante, não precisa ser aquela coisa extraordinária que vai sair no jornal. Às vezes, simplesmente compartilhar o assunto que você tem em casa, isso já é uma coisa bem revolucionária. Porque, imagine só, se 50%, 40% da população brasileira trabalha no mercado informal, no salário mínimo, e a maioria dessas pessoas vivem com R$ 400 por mês, um preço médio de um livro é 40, 50 ou mais barato, ou seja, 10% do salário. Não tem sentido o livro para essas pessoas, sabe? Sim. Porque
antes eu preciso comer, antes eu preciso viver. E aí, tem um texto interessante do Antônio Cândido que ele fala sobre o direito à literatura. E aí esse direito à literatura é sonegado da gente a todo tempo. Aí o que a gente faz geralmente, né? A gente coloca a culpa no Estado, e a gente sabe que é culpa do Estado, e acredita que modificar alguma realidade é simplesmente votar e esperar que alguém que está controlando o Estado, que não tem uma mínima vontade de ter uma transformação social séria, vai fazer alguma coisa pela gente. Eu acho que a gente tem que superar essa fase. Eu acho que a gente tem que entender que nós somos responsáveis por nós mesmos e só nós vamos fazer coisas relevantes e significativas para as nossas comunidades e para as nossas e para os nossos. Lógico, a gente não deve parar de encher o saco, de pedir, de cobrar, de apertar pelas políticas públicas. Elas são extremamente necessárias, mas a gente sabe que eles não têm sentido de urgência. E toda uma burocracia que existe para nos afastar disso, né? Por exemplo, agora vai sair um edital dessa pandemia que nós estamos vivendo para artistas se apresentarem. Ok, não sei como vai funcionar ainda, eu ainda não li o edital. Mas quão burocrático vai ser isso? Em quanto tempo esse dinheiro vai ser pago? O que é que eu vou precisar de documentação para receber esse dinheiro? Então, muita gente simplesmente desiste de participar dessas coisas. Né? Muita gente simplesmente não consegue. Só não conseguem. E aí, a burocracia é só o reflexo do desinteresse do Estado de fazer ações realmente concretas e que modifiquem a nossa Sim, vida. E aí, sim, dentro do campo da leitura e da literatura, a gente precisa entender que se a gente não fizer esse trabalho de acesso à leitura para as pessoas que estão próximas da gente, o entendimento aos outros direitos vai demorar ainda mais. E as mudanças sociais vão demorar ainda mais. A, a leitura está no centro de toda a discussão. Política, que fala de lei, de direito, tudo vai passar pela leitura. Então, se a gente não tiver essa inteligência, essa esperteza, a gente vai ficar sempre a reboque. E também tem uma outra coisa, né? Para todo mundo que está entrando, que está participando da quarentena, que está aqui, tenho responsabilidade de criar o seu percurso de leitor e de leitora. Né? É difícil criar essa cultura, esse hábito, esse fazer, esse lazer, quando você cresceu longe dos livros, quando seus amigos não falam de leitura, quando leitura não está na pauta do dia. É muito difícil para a gente mesmo fazer isso. Mas a gente só consegue, de verdade, entender o mundo a partir do momento que a gente consegue ler o mundo. E aí o Paulo Freire diz que a leitura da palavra e a leitura do mundo, elas se ampliam. Quanto mais leitura de palavra, mais leitura de mundo. Eu acho que isso a gente tem que internalizar na nossa mente, deixar de se dar desculpa, de dizer, eu vou deixar para ler depois, aí, sabe? É difícil, eu sei que é muito difícil, mas faça isso por você, porque isso vai refletir no seu pensamento, e se reflete no seu pensamento, reflete na sua ação, e se reflete na sua ação, reflete na comunidade em que você está inserido. sim, Thales. E quando a gente fala com relação à biblioteca e periferia e educação, a gente não está falando só do intelecto, né? A gente está falando como também, infelizmente, um campo de refúgio. Porque muitas dessas crianças e jovens encontram na sua realidade refúgios ou alternativas para o que eles vivem. Ou eles encontram essas alternativas no crime, crime organizado como uma saída, ou eles também encontram essa alternativa em outros meios. Dentre esses meios está a arte, a literatura e a poesia. Inclusive, a gente vê o reflexo. Ah,
é um artivismo, né? Que é uma forma de resistência e uma forma de fazer a revolução através da leitura e da poesia, que é onde a gente encontra também o pensamento da periferia, né? Tirar a Uhum. periferia apenas como um campo de estudo, mas também como um campo de fala, um campo de posição. Esse é um dos grandes pontos que a gente tem como principal importância, né, da leitura para a periferia. Não é catequizar, não é dar petit gâteau para quem não tem feijão com arroz, né? É uma outra forma de ver o mundo, fora aquele que ele já vê todos os dias, fora a dificuldade que eles encontram todos os dias na sua vida, na sua rotina, na família. Isso que você falou Uhum. é de extrema importância, porque a gente vê uma realidade no Brasil da banalização do conhecimento, da banalização da ciência, da banalização da cultura e da arte, e que isso reflete não só diretamente no campo cultural, no campo econômico do nosso país também. A gente viu que nas eleições, né, presidenciais que nós tivemos recentemente, na qual elegeu o Bolsonaro, no caso, a gente viu que a cultura do armamento estava sendo bem mais valorizada do que a cultura, do que a arte, do que a ciência, do que o conhecimento. E o que a gente reflete hoje com o corona, né? Com essa pandemia que a gente está vivendo hoje? Que não se mata corona com fuzil, se mata corona com ciência. E ciência vem do conhecimento, vem da leitura. E o conhecimento da periferia é como eu falei antes, né? Não é fazer da periferia um objeto de estudo apenas, mas fazer dela a sua própria voz. Fazer da periferia, mostrar à periferia as suas necessidades, deles, a partir deles, da voz deles. E eu acho interessante o movimento da literatura que está rolando na a gente soube que você é escritor e poeta também. E que recentemente lançou um livro junto com o Léo Silva, um livro intitulado Sarau 2. Você consegue me ouvir? Tá tudo bem o áudio? Tá travando um pouco, mas eu vi que tu falou de Sarau 2. Isso. Thales, eu queria que você me dissesse como foi a relação poesia escrita com as artes visuais, né? Como foi essa junção, teu trabalho com o Léo para construir o Sarau 2? Ó, eu vou só falar aqui que a Fran, alguém perguntou sobre o clube de leitura, tem muitos que estão acontecendo, tá bom, gente? E depois, lá no próprio perfil você na biblioteca, a gente tem falado algumas coisas a respeito. E a mãe pediu para eu falar do trabalho do Daniel Firmino, que é meu namorado. Na verdade, a gente é praticamente casado, que a gente mora junto. Ele também sempre está fazendo tudo com a gente. Não esqueci, viu, mãe? Na verdade, assim, eu fiz o sarau. Quando eu fiz o sarau, o projeto sarau, eu fiz o primeiro sarau. O sarau, ele foi uma ruptura com o que eu estava produzindo poeticamente até então. Eu tinha 2 livros publicados já pela editora Substância, que é a minha editora, com outros 2 amigos que a gente construiu. E foi no auge, no começo do movimento de saraus, nas periferias. Eu já participo de sarau há muito tempo, foi um tempo da poesia. A gente ficou durante 5 anos no centro da cidade de Fortaleza, fazendo todos os segundo e quarto sábado do mês um sarau. E eu já tinha essa prática, já tinha esse costume de sarau. E aí, quando começou os saraus nas periferias, e a gente estava lá junto, estava participando, estava construindo, né? O pessoal do Poetas do Lugar Nenhum, a TT Macumbira, que começou também esse movimento. Aí veio o sarau da B1, o sarau da ocupação, enfim, todos os saraus que construíram. Eu fiquei pensando que, poxa, será que meu livro ele
consegue chegar nessas pessoas que muitas vezes não tem grana para pagar a passagem do ônibus. Aí foi que eu comecei a fazer o sarau, né? Mudei totalmente o meu processo que eu estava construindo. E o primeiro sarau foi maravilhoso, assim. Deu muito certo, rolou muita coisa interessante, foi muito legal. E aí, quando acabou o sarau e as pessoas ficaram pedindo pelo sarau 2, eu fiquei pensando, poxa, o sarau comunicou tão bem com as pessoas, como é que eu posso usar a poesia para comunicar ainda mais? Eu preciso fazer um livro que não esteja, eu não seja só eu o centro das atenções. Não que fazer um livro seja algo solitário, né? Porque todo livro você tem muita gente envolvida no processo. Revisor, designer, projeto gráfico, enfim, a pessoa que vai distribuir um livro não é uma coisa solitária, como muita gente imagina. Mas eu queria poder comunicar e conversar mais ainda com pessoas que tinham também visões dentro da periferia. E aí eu era muito fã do Léo Silva, eu achava o olhar dele muito interessante, a poética dele me instigava, pensando assim, poxa, eu acho que a minha poesia dialoga muito bem com a fotografia do Léo. E propus a ele, sem nenhum tipo de... Deixei fluir, o processo foi fluxo, né? Léo, aqui são os poemas, você escolhe as fotos, a gente não vai combinar poema com fotografia. O livro ele vai ter duas narrativas, a narrativa fotográfica, a narrativa poética, e depois vai ter uma terceira narrativa, que é a foto poética, que é mistura a poesia e a fotografia. E aí o Daniel Firmino, que fez o projeto gráfico, conseguiu fazer isso de uma maneira muito legal, juntar isso e com o Léo. Então eu acho que o sarau, né, ele quebra um pouco esse lance da autoria, porque não é uma coisa minha, é uma coisa também é minha, também é do Léo, também é do Daniel, também é da Iana, que estava no processo, também é de Sim. todas as pessoas que colaboraram financeiramente para que ele fosse possível. E eu acho que nesses tempos não, não tem outra possibilidade de fazer arte que não seja coletiva, né? Sim. E aí também, como a Fran está lembrando, o Sarau 2 ele teve uma grande recepção, do mesmo jeito que aconteceu no primeiro Sarau. Foi muito legal, muito bom, muito interessante, esgotou rapidamente. E agora o Daniel fez uma outra versão, uma segunda edição, e aí tá rolando o chapéu, né, do Quarentena. Quem colabora com Gostaria de qualquer valor do falar, chapéu por favor. recebe lá no e-mail essa segunda edição que tá ainda mais bela do que a primeira edição. Eu estava dando uma olhada no livro de vocês, no Sarau 2, inclusive belíssimas poesias. Assim que eu abri o PDF, que eu abri o livro, eu vi uma seguinte frase: Não posso fugir do meu tempo. O poema é nosso e eu boto onde eu quiser. Aqui tu fala um pouco sobre contemporaneidade, né? Sobre como eu vou falar sobre periferia se eu não falar de mim, se eu não falar do agora, do hoje que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente também Uhum. fazer saudosismo ao passado e a literatura clássica. A gente está falando da literatura do agora, da nossa literatura e da nossa vida. Fala um pouco da tua relação com a tua poesia e com o teu eu do presente. Eu gosto de fazer algum. O Sarau, eu amo tanto esse projeto, porque ele me deu tanta liberdade de poder fazer o que eu queria fazer em poesia. E eu gosto muito de provocar. No primeiro Sarau, ele abre assim: Vocês querendo ou não, isto é literatura. Eu fiz curso de letras até o sexto semestre e como eu sempre tive essa oportunidade, esse privilégio de ser leitor e de conhecer muita gente que é escritor e que é leitor, e muita gente que é da academia, leu muitas revistas, até 6 anos atrás, 7 anos atrás, tudo que era produzido dentro do âmbito da periferia era visto como subliteratura, como
como foi o cordel durante muito tempo. Subliteratura é simplesmente um acontecimento antropológico, sociológico, mas nunca artístico, nunca Sim, literário, entende? sim, E aí eu quis fazer essa provocação e eu disse, olha, vocês querendo ou não, isso é literatura. E eu sim, acho muito legal porque, tipo, depois disso, né, o sarau ele é tão conectado com o nosso tempo que depois de todo esse processo eu pude ver crescer um movimento que é internacional, que é de todas as pessoas, de todas as periferias do mundo, que sempre foram esnobadas e que foi tipo, que o que elas produziam podia ter um valor cultural, antropológico, como manifestação daquele grupo, né? Aquela curiosidade ali, tem um grupinho ali, vamos ver o que eles fazem, mas nunca era levado a sério esteticamente falando, né? Pensando como arte literária. E no Sarau 2, eu começo o texto de abertura, eu falo que o poema é meu, eu boto onde eu quiser, que é um modo de dizer que eu faço literatura onde eu quero. Se eu dizer que eu estou publicando um poema, recitando ele num sarau, e se eu digo que a fala é um suporte, aí pronto. Eu não quero opinião sua dizer que não é. Se eu quiser que o meu poema esteja numa revista, num jornal, num livro, num blog, no Twitter, onde for, na parede de um muro, o poema é meu, eu coloco ele onde eu quiser, e eu não me importo, sinceramente, com que uma classe privilegiada diga e imponha as regras que vai ser as regras da arte. E aí eu também falo nessa questão quando eu falo que eu não posso fugir do meu tempo, é porque tem um fetiche muito grande de quem produz literatura, de quem escreve, e até mesmo até nas outras linguagens artísticas, que tipo, mas eu tô falando uma coisa que não vai ser entendida agora, vai ser entendida no futuro. É avant-garde, é incrivelmente revolucionário. Ninguém vai entender agora. E, sinceramente, para mim, a arte é comunicação. No sentido mais latente da palavra, de comunicar, que é conseguir estabelecer um vínculo com a outra, com o outro e consigo mesmo, né? E, cara, sinceramente, se tu não quer uma arte que comunica, eu, olha, eu respeito, ok, mas eu não vou seguir nessa onda. A minha arte é a arte do que eu estou vivendo agora, no, no presente, né? O Drummond diz, né, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente, os homens presentes. E eu amplio as mulheres presentes, as crianças presentes, os idosos. Nos poemas do Sarau, eu falo muito do que está ao meu redor, sabe? Sempre com essa bagagem que eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de ter, né? Eu falo e não me preocupo de que eu fale de uma maneira fácil ou difícil. Eu falo do jeito que eu quero falar e acho que todo mundo tem capacidade intelectual de entender se eu falar dentro da minha linguagem como pessoa da periferia ou se eu falar dentro das minhas referências literárias que eu li de uma Conceição Evaristo ou de uma Simone de Beauvoir ou de uma Clarice Lispector ou de um Dante ou de um Dostoiévski. Eu acho que não tem isso, não. É isso, assim, tipo, as respostas que eu recebo falam muito sobre isso, assim, tipo. Eu gosto muito do Sarau. Ele é um livro que me reapaixona sempre pela poesia, que eu acho que é a coisa mais difícil, né, pra gente que trabalha durante muito tempo com uma coisa só, manter o tesão por aquilo que ele está fazendo. Em tudo. Né? Tipo assim, como manter o tesão se eu sou cozinheiro de cozinhar sempre? Como manter o tesão de eu ser artista, de querer fazer arte sempre, entendeu? E eu acho que o Saraus me deu esse presente para mim. Esses dois livros. Thales, uma coisa que eu adorei no sarau é a junção olhos e boca, que estão muito interligados, né? A boca pela poesia e os olhos através da fotografia. Muito lindo.
Eu queria dizer para a galera que está aqui com a gente que vocês podem adquirir o Sarau 2 através de doações para o chapéu virtual aqui do nosso festival. O link vai estar na bio. Quem fizer doações para o festival vai adquirir um PDF do Sarau 2, como também o Mapa das Pequenas Fortalezas, que é um fanzine da Maiara Pontes, uma artista visual que esteve com a gente aqui no festival. Thales, a gente está enfrentando um período de quarentena que eu imagino que invisibiliza as pessoas visitarem a biblioteca, né? A Biblioteca Livro Livre e Curió. Quais são as ações que você está desenvolvendo virtualmente para poder driblar, de certa maneira, essa crise? E eu tenho também uma outra pergunta. Caso as pessoas queiram adquirir o Sarau número 2 em versão física, onde é que elas encontram? Infelizmente, ele já acabou. Nós fizemos então corre lá para as doações para receber o Sarau. O Sarau, eu fiz 1000 exemplares, mas não tem mais, né? Já foi, tá circulando aí o Brasil e o mundo, porque algumas pessoas levaram exemplares do Sarau para outros países, alguns amigos que têm essa oportunidade de viajar. E o Sarau também foi para vários saraus daqui de Fortaleza, de São Paulo, do Rio de Janeiro. O Slam Resistência distribuiu Sarau. O Slam da Matina, lá no Rio de Janeiro, vendeu Sarau, distribuiu Sarau. Então, ele conseguiu dar uma girada muito grande. Então, a oportunidade que vocês têm é de colaborar no chapéu do Quarentena e receber a segunda edição do Sarau 2, que ainda está mais bonita que a versão física, né? E é isso, gente. É o que tem. Não tem mais a versão física. Eu quero ler um poema. Ah, sim, por favor, por favor. Leia. Tem um poema no Sarau 2 chamado Sítio. A gente está em um estado de sítio, né? Porque a gente está preso dentro de casa. E ele diz assim: não importa o tamanho da gaiola, nós, os pobres, estamos todos presos. Há ratos do lado de fora a nos observar. Eles têm metralhadoras e calculadoras. Dirigem Hilux, motocicletas e universidades. Nos envenenam com a programação da TV, com venenos das verduras. É perigoso fazer qualquer coisa insignificante, até escrever um poema. Em Portugal, não cabe todo mundo. E é igualmente triste ouvir o fado lusitano dos nossos conterrâneos bebendo vinho do Porto com peninha de nós. Um novo programa social se faz necessário. Um lança-chama para Dona Maria. Um lança-chama para Dona Maria. Para Dona Maria pôr fogo em vocês. Uau! E eu acho que é isso, assim. É uma coisa muito legal, muito bonita que está acontecendo. Tipo, com a biblioteca. A minha mãe, ela é uma grande leitora, né? Dona Ritinha, que está por aí. E a mãe, ela hoje é uma grande leitora, fã da Conceição Evaristo. Ela tem praticamente a obra completa da Conceição Evaristo. Ela leu muito mais livros da Conceição Evaristo do que eu. E também eu vejo, assim, tipo, pessoas mandando mensagens com as suas mães lendo, entende? A Ana Carla me mandou uma mensagem com a mãe dela lendo. A Argentina Castro mandou mensagem com a mãe dela. Então eu vejo que aos poucos, né, nossa geração, eu que tenho na faixa dos 30 anos, que nós tivemos um privilégio que as nossas mães e os nossos pais não tiveram. Aos poucos, a gente pode partilhar um pouco do nosso privilégio com eles e com elas, né? E eu acho que somente um lança-chama na mão das nossas mães realmente vai fazer com que esse planeta mude, esse mundo mude, porque só as nossas mães podem mudar o mundo, sabe? É muita pretensão nossa achar que somente a juventude que muda, porque as pessoas mais velhas são mais velhas, elas não têm mais poder.
que mentira, é um grande equívoco achar isso, sabe? A minha mãe, ela é uma. Olha, eu faço mediação de leitura há um tempo já, né? Eu pesquiso leitura. Mas o que ela faz, o que ela consegue fazer, de estabelecer contato, estabelecer empatia, de conversar, é uma coisa que é, é muito. É uma coisa que não dá assim, simplesmente para eu ensinar para as pessoas fazerem. Eu acho que elas sabem fazer isso, porque elas criaram a gente com muito esforço, muito sacrifício. Então, a gente não pode abandonar as nossas mães. Por isso que é muito importante a gente fazer quarentena. É muito importante a gente estar tentando não contaminar as pessoas mais idosas, né? As pessoas que têm problemas de saúde, né? As pessoas que estão aí, muitas delas abandonadas, porque tem muita gente que é idosa, que é grupo de risco, porque a família se tranca no quarto e simplesmente esquece a pessoa idosa lá. Mas ela já fazia isso antes de quarentena, entendeu? Então, assim, é difícil para a gente, às vezes, se comunicar com a geração anterior à nossa, mas a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que aprender esse respeito, a gente tem que aprender a se comunicar com elas. Porque se a gente não faz isso, eu vejo que a gente vai esquecer e repetir um monte de erro que elas cometeram também, porque elas cometeram alguns erros. Então, se a gente não aprender quais foram as coisas que elas acertaram e quais foram as coisas que elas erraram, e a gente não se comunicar com elas, simplesmente a gente vai continuar no mundo ruim, no mundo podre, Sim, esse mundo que está apodrecendo aí. sim. Eu acredito muito nisso que você falou, despertar, não só despertar na mente, né, mas eu aproximar das gerações passadas que foram elas que nos criaram, que nos fizeram o que nós somos hoje e que nós faremos o que as gerações futuras serão. Então, tá sempre esse encontro entre o passado e o futuro é muito interessante. Foi muito massa essa tua fala, Thales. E eu vi Anotem aqui no teu perfil que dia de domingo e quarta você tá fazendo umas lives com a Isabel, se não me engano, né? No horário de exatamente. 16h20, 4h20 da tarde. Bem sugestivo para abrir a mente, né? Thales, Com fala um pouquinho das certeza. tuas lives. Então, nós estamos discutindo temas que já eram temas urgentes, mas que com esse período de quarentena transformaram eles mais urgentes ainda, né? E a gente Uhum. faz isso com literatura, com livros. Por exemplo, na primeira live, nós falamos sobre. Eu nem lembro mais o que a gente falou na primeira live. Sei que na live anterior, nós falamos. Isabel Costa, se tiver aí, me ajuda. Nós falamos sobre coletividade em tempos solitários. Na próxima live, nós vamos falar sobre o futuro, né? Como é que a gente pensa o futuro se a gente está em suspenso, né? E isso sempre regado com literatura. Na live de domingo, a gente vai falar sobre literatura cearense. E aí a gente sempre Amo. vai relacionar essas questões entre temas que eram importantes e que já eram importantes, citando muitos livros, citando muitas leituras, vídeos, filmes, pensamentos. É muito legal as nossas lives, porque eu acho que tem muitas informações interessantes. A gente fala de muitas pensadoras e muitos pensadores, né? A gente já falou de Maya Angelou, já falou de Bauman, já falamos de Ailton Krenak, já falamos de galeras que produzem aqui, como o Dalton, que fez duas publicações super lindas sobre a cidade de Fortaleza e a literatura. A gente vai, né, compartilhando com a galera que entra na live com a gente um pouco do que a gente aprende e também pegando as informações que a galera interage com a gente. A gente lê, a gente responde e a gente sempre publica no blog do Leituras da Bel o resultado da nossa conversa. E é bem legal porque não fica a conversa acontece, né? O Instagram é efêmero, porque depois ele vai se apagar, mas a gente deixa a herança escrita, que é para isso que serve a escrita, né? Para fazer a gente durar um Isso. pouco mais. Por favor, gostaria de perguntar para a produção quanto tempo ainda temos de diálogo. E antes disso, eu gostaria de ler
alguns comentários dos nossos internautas. Eles fizeram algumas perguntas para você, Thales. Uma delas foi a Franzinha, que ela perguntou: Thales, por que você é digital má influencer? Olha, imagina que o que eu geralmente que eu falo lá nas minhas redes sociais é sobre anarquismo, literatura, poesia, arte, organizações anárquicas que não são essas normais e tudo que o capitalismo não gosta, né? Aí eu uso uma ferramenta do capitalismo, que são as redes sociais, para proliferar essas ideias. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou um digital uma influência. O Sócrates, ele foi condenado por influenciar negativamente a juventude ateniense. E se eu conseguisse fazer assim um tiquinho do que o Sócrates fez, mais influenciando a juventude cearense, eu vou ficar muito feliz. Massa. A outra pergunta da Franzinha. A gente pode mandar proposta de oficina online para o Livro Livre Curió? Olha, a gente está tentando entender como é que vai funcionar esses próximos meses, né? Há diagnósticos, alguns deles, que dizem que nós vamos possivelmente até junho. Tem deles que dizem que não, que a gente não vai ficar até esse tempo todo. Então, eu quero esperar um pouco para saber o que vai acontecer. Mas a gente já está inventando coisas, que a gente não para. Agora, essa semana, massa. a gente vai lançar a coletiva, que é a revista. O Centro Cultural Belchior, a gente vai lançar 3 palestras. Eu, a Diz Preta, Larissa Paiva, e a Jupira, que é uma artista daqui de Fortaleza. A Diz Preta. E a gente está tentando criar, né? Eu peço só um pouco de tempo, porque a minha cabeça não para, assim, mas eu vou inventar modos como a gente pode interagir melhor nesse período. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos acompanhando que enviem perguntas, comentários e sugestões aqui para nossa live, que o Thales está aqui com a gente para responder essas perguntas. O Jailson perguntou como funciona a quarentena. Jailson, a quarentena é um festival de arte, cultura e pensamento organizado por um coletivo de pessoas de Sobral e que envolve artistas do Ceará inteiro. Eles passam por aqui cantando, dançando, conversando, fazendo várias coisas. E, paralelo a isso, rola um chapéu que as pessoas podem colaborar. E aí esse chapéu vai ser dividido entre essas artistas e esses artistas depois que terminar o Festival Quarentena. Acho que eu expliquei bonitinho. Gente, eu troquei de ambiente porque onde eu estava já estava sem luz. Eu estava em um ambiente aberto. Muito obrigada por falar do nosso Festival Quarentena. Então, gente, se liguem. Se vocês quiserem acompanhar, a gente está tendo programação todos os dias até o dia 31, que é o final da primeira quarentena, né, que foi estabelecida. De segunda a quarta, nós realizamos papos como esse que a gente está realizando com o Thales. E de quinta a domingo são as atrações dos artistas que se inscreveram no nosso formulário. Se vocês querem conhecer mais a respeito do Festival Quarentena, vai lá no nosso feed, que tem todas as informações, tanto do que é o projeto, como também do desenrolar dele, das atrações que a gente está realizando aqui. Mais alguma pergunta do pessoal? Vamos ver. Eu gostaria de saber da produção, quanto tempo ainda temos para a gente dialogar aqui com o Thales, que eu estou querendo saber um monte de coisa dele ainda. Jailson, você segue o Festival Quarentena no Instagram, que aí lá explica direitinho, aí você pode mandar inbox para a produção, e aí eles respondem mais, acho que de maneira mais eficiente, né? Mas tem teatro sim, tem todas as linguagens. Eu queria deixar outro poema, mas é do Reginaldo Figueiredo, que é um grande amigo do coração, pessoa que me ensinou muita coisa, a minha verdadeira universidade é o Reginaldo, né?
e ele tem um poema que tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Imagina só que loucura, né? A gente está aqui tentando imaginar como é que a gente vai sobreviver sem trabalho e sem dinheiro nos próximos meses. Aí, se você imaginar que tem um monte de gente aí que está em casa e uma pessoa tem 8 carros, tem uma galera aí que tem 50 apartamentos, muitos deles sem ocupado, sem estar ocupado, que tem uma galera aí que tem bilhões, bilhões, bilhões de reais e que simplesmente somem nesse período que a gente precisa de todo esse dinheiro que eles roubaram da gente. E aí esse poema ele fala justamente sobre isso, que eu acho que é a única solução para outras pandemias, porque, gente, sinceramente, a gente está vivendo uma, mas pode ter outras. Pode ser que não tenha, mas pode ter outras. E o Reginaldo diz assim: quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. Com muito prazer, presentearemos e seremos presenteados. Não haverá violência. Nessa vivência, convivência justa e fraterna, ninguém manda, ninguém impera. Na água, no ar, na terra, compartilharemos com a natureza, consumiremos sua beleza, produzindo e consumindo somente o que é bem-vindo. Quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. E esse é o poema do Reginaldo Figueiredo. Lindo. Thales, você pode recitar um poema da sua autoria para a gente finalizar? Posso? Espera aí, deixa eu pegar do Sarau 1, que é mais antigo. Mas se vocês querem adquirir o segundo exemplar do Sarau 2, segunda edição do Sarau 2, Thales, que a gente está disponibilizando, vocês, por favor, doem para o Chapéu Virtual. Não tem mais exemplares do Sarau 2 em estrutura física. Então, se vocês querem dar uma olhada no Sarau 2, doe para o Festival Quarentena, qualquer valor que você vai adquirir o livro em PDF. O Thales vai agora recitar uma poesia dele do Sarau 1, não é, Thales? Exato. Chama As Razões. Porque os que comem acham certo matar os que não comem. Porque jovens brancos com suas guitarras andando de táxi pela cidade acham mais que justo dependurar um neguinho no poste. Porque as moças que frequentam salões querem as vadiazinhas da periferia frequentando porões. Porque por simples prazer, por burrice enorme, por falta de humano, a polícia quer brincar de ping-pong com as cabeças do povo da gente. Mas treme de medo e erra o tiro, escapulido, enganado, na cabeça da filha do barão. Aí é prisão, total despreparo. Porque a fé não consegue limpar a consciência nem a bunda de ninguém. Por isso revolta-se contra os homens que dão a bunda de consciência limpa. Porque a Nestlé diz, água não é para todos. Porque diz a Texaco, ar não é para todos. Porque a Monsanto diz, terra não é para todos. Porque o europeu estrupou a bisavó da minha avó e ninguém disse nada. Porque somos jovens e jovem a escutar lixo pop, dançar desvairados nas madrugadas alucinadas, onde os chacais devoram vorazes toda a nossa juventude. Porque o Hitler não morreu. Porque é mais fácil o miserável destituído de todas as suas carnes passar por um buraco de uma agulha do que um rico renunciar aos seus luxos, luxúrias. Porque os meninos não lavam seus pratos. Porque as meninas não podem sair para lavar os pratos dos meninos. Porque quando acabar, os poetas é que são loucos. Lindo. Gratidão por a sua presença, Thales. Foi um papo incrível. Se você está chegando agora na live, a gente recebeu hoje o papo com Thales Asgon, poeta, escritor, produtor, contador de histórias e ativista. Posso chamá-lo de ativista? Sim, com certeza. Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Temos e é 20 isso, segundos, Thales. Continue vendo o Festival Quarentena, só isso que eu digo.
Gente, se você perdeu essa entrevista, ela vai estar toda lá no YouTube amanhã. E também a gente vai salvar aqui a live. Beijão, Thales. Até mais.